Escreveu perguntando se deve sair da igreja. Considerando que ninguém é capaz de sair da igreja, que é o corpo de Cristo, a sua pergunta tem a ver com sair da denominação da qual você se fez membro. Segundo você relatou, o pastor da igreja onde você se congrega caiu em adultério. E aí ele foi morar com a outra mulher, depois ele se arrependeu, voltou para a esposa, foi colocado em disciplina de 3 anos pela convenção da igreja. Mas não aceitando tal disciplina, por conta própria, o dito pastor transformou a sua disciplina em 3 meses. De 3 anos para 3 meses, causando indignação entre muitos membros da igreja que acabaram abandonando a denominação. A sua dúvida é se você deve permanecer lá com os poucos que ficaram. Imagine que você viesse me perguntar sobre a cor que deve pintar sua nova casa, os móveis que deve comprar, os quadros que deve colocar nas paredes, etc. E aí você recebe uma notificação da prefeitura informando que construiu a sua casa no terreno errado. Faria sentido você continuar perguntando sobre a decoração? Que quadro comprar? Que sofá escolher? Não. Eu não sou da prefeitura, mas eu posso afirmar a você que essa casa, por assim dizer, ou igreja da qual você está falando, foi construída no terreno errado. Não existe qualquer fundamento bíblico para uma congregação ter um pastor à frente como se fosse líder ou dono do pedaço. Na palavra de Deus, você encontra os presbíteros ou anciãos que zelavam pela assembleia numa cidade ou localidade, mas eram anciãos de todos os cristãos daquela localidade, não de um grupo ou denominação. Estes que ocupavam o ofício de ancião não necessariamente ensinavam, não eram necessariamente pregadores, também não necessariamente apacentavam ou pregavam, pois isso devia ser feito pelos dons, que é outra coisa. O ancião ou o presbítero era um ofício, os dons são outros. Aqueles que tinham o dom, ou de pastor, ou de mestre, ou de evangelista, eram usados para isso. Não existe qualquer fundamento bíblico para uma congregação local estar sujeita a uma convenção da igreja, que você mencionou, como se fosse a congregação local fosse a filial de uma grande matriz. Na Bíblia existe uma só igreja, o único corpo de Cristo que é representado localmente por uma assembleia congregada ao nome do Senhor. Esta assembleia congregada ao nome do Senhor reconhece o Senhor como centro da sua reunião e como Senhor, obviamente. As suas ações são fundamentadas pela autoridade que Ele, Cristo, concedeu à assembleia de tomar decisões. Tomar decisões é ligar e desligar. São tomadas de decisões. Essas decisões são nas coisas relativas a esta vida e a este mundo, mas decisões essas que são honradas pelo Senhor no céu. Uma assembleia assim revestida de autoridade do Senhor toma as decisões sem precisar de uma convenção. E as decisões tomadas são respeitadas pelas demais assembleias das diferentes localidades. É isso que você encontra na doutrina dos apóstolos. Quando alguém cai em pecado, a assembleia local tem poder e autoridade para decidir o que fazer, sempre buscando o arrependimento e restauração da pessoa que caiu em pecado moral, de conduta, doutrinário, etc. Essa pessoa é excomungada, ou seja, ela é colocada fora da comunhão com os irmãos e da mesa do Senhor, mas não da igreja, não do corpo de Cristo. Que é o lugar ao qual pertence todo salvo por Cristo, e é uma posição irreversível. Ninguém tira ninguém do corpo de Cristo. Não existe uma tabela do tipo adultério 3 anos de disciplina, roubo 4 anos, mentira 6 meses e coisa do tipo, como deve existir nessa organização que você mencionou. A suspensão da disciplina depende do arrependimento do infrator e da direção do Espírito Santo, e não de uma regra ou de um estatuto. Como você pode ver, não há nem o que dizer, porque a casa toda foi construída em terreno errado. E a única coisa que eu posso dizer a você é que saia desse arraial para Cristo. Ninguém deveria se filiar a uma denominação. Já começa por aí, porque não existe base bíblica para você se filiar a uma denominação. Siga o conselho de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 22. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Não se preocupe com aqueles que você deixará para trás, porque o Senhor conhece os que são seus. A sua responsabilidade pessoal é apartar-se da iniquidade, que no seu caso, no caso que você citou, é patente, é evidente. Até um incrédulo enxerga isso, que é iniquidade isso. E apartar-se das pessoas associadas a essa iniquidade. Mas não apartar-se para ficar só, e sim para estar congregado para Cristo, ao nome dele somente. Hebreus 13:13 diz: saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério.